Eu vou procurar ser também rápido e objetivo, porque acredito aí que esse momento é crucial, todos estão com fome, sim. Eu estou vinculado formalmente à Estadual de São Paulo, a Unesp, a USP e a Universidade de Tel Aviv, em Israel, onde desenvolvo pesquisa desde o meu mestrado. Eu vou apresentar aqui o trabalho de pós-doutorado, a pesquisa de pós-doutorado que está se iniciando, então é um tratamento preliminar sobre essa perspectiva da digitalização do patrimônio cultural em Israel, relativo ao período romano e bizantino. Antes de entrar propriamente dito a esse tema, vou abordar o que é um SIG. E um SIG, na verdade, ele está relacionado aos sistemas de geoprocessamento. Ele também trabalha com tecnologia. O termo ele surge como manipulação de dados espaciais, georreferenciamento dentro de sistemas computadorizados, né, através de ferramentas denominadas sistemas de informação geográficas, que são sistemas integrativos compostos basicamente de 5 aspectos: o software, a data, os dados, o hardware, que é processamento, né, pessoas e métodos. As principais características de um sistema de informação geográfico é integrar em uma única base de dados informações espaciais, tá, provenientes de dados cartográficos, dados de censo e uma série de outros dados que podem ser combinados. Tá? Então, combinar essas várias informações através de algoritmos de manipulação para gerar mapeamentos derivados dessa perspectiva. Consultar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo numa base geocodificada. Então, o geoprocessamento, na verdade, ele vai tangenciar um aspecto essencial de entendimento na sociedade, que é território, paisagem e lugar, conceitos muito caros à arqueologia no país, não só no país como no mundo, né? São categorias de análise da chamada arqueologia da paisagem, uma teoria bem difundida no contexto de estudos arqueológicos, que nos propicia entender onde e como os fenômenos humanos aconteceram, né? Também os naturais, como o próprio Samuel acabou de mostrar. A gente pode trabalhar com essa perspectiva de sistemas de informações geográficas, inclusive em PDF. Conhecer origens, fronteiras. O professor que trabalha aqui com as fronteiras culturais e geográficas, né? Processo de formação territorial e cultural. Então, o professor fez uma menção a Norberto, que trabalha com esses conceitos. Complexidades sociais, ambientais e econômicas. E como isso se aplica na arqueologia, né? Na arqueologia clássica no país? Na verdade, a arqueologia vem sofrendo, assim como todas as outras disciplinas, uma mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma ela foi brilhantemente apresentada aqui pelo professor Zuf, com trabalho com o professor Astolfo. E a nossa dinâmica, que antes era uma dinâmica braçal, que era uma dinâmica de anotar no caderno de campo, né, o diário de campo do arqueólogo. Eu, quando comecei em arqueologia, nós tínhamos o diário de campo, era quase um diário pessoal, que relatava o dia, as atividades de campo, a coleta de dados. Toda essa coleta de dados do campo, como bem salientado, é destrutiva. Hoje em dia, nós caminhamos para um processo não destrutivo. Então, nesse sentido, aqui vocês têm uma relação aí das técnicas que foram sendo modificadas, como scanner 3D, ali também vocês podem ver o drone, né, e toda a reverberação da coleta de dados, né? Não vou meter muito. Hoje em dia nós estamos vivendo essa transformação digital, mas eu queria salientar que, apesar de falarmos de tecnologia, do mundo digital, isso ainda está relacionado ao mundo físico e material. Então, a ciência, as condições financeiras e materiais de cada país. Esse aqui é um exemplo de que tipo de banda a gente tem espalhado pelo mundo, né? Como vocês podem ver, nós estamos numa categoria maior seria em vermelho, né, cobre Estados Unidos, basicamente, né, as outras bandas que seriam, em sua maioria, a que nós temos hoje, né, 3G, enfim, todas essas tecnologias.
Mas, como vocês podem notar no mapa, né, ainda temos aí muitos pontos, e aí saliento ali especificamente a África, sem nenhum tipo de cobertura. Então, a gente estamos aqui falando dessa perspectiva de avançar, do pensamento, mas também temos que ter em mente que a coisa ela caminha a passos largos, porém, nem todos caminham no mesmo passo. Ok? Então, é importante frisar isso. Todos têm sua contribuição. Aqui um mapa que demonstra, nesse último esforço aí de cabeamento, obviamente, toda a internet ela é digital, ela acontece pelo ar, mas, na verdade, é cabeamento. Então, esse é o último mapa que a gente tem a respeito do cabeamento no mundo, assim, do tipo de banda e internet que está sendo oferecida. Como vocês podem ver, houve uma conexão muito maior, digamos assim. Nesse sentido é que entram as tecnologias de informação geográfica, porque trabalhamos com mapa. Então, aqueles que se sentiram, né, como aqueles que estavam lascando, né, os primeiros lascadores, temos um processo aí que caminha, né, nessa perspectiva de evolução não como progresso, mas como adaptação, para uma relação de entender também o espaço e as relações cartográficas de uma maneira digital. Então, nesse sentido, é importante dizer que as intervenções têm, em si, um impacto direto na produção do território, certo? Por meio dos seus atores, né, compostos por malhas, nós e redes, são conceitos aí que eu não vou entrar, mas são trabalhados na arqueologia, e conforme nós temos estudar, né, a intensidade e a forma da ação de poder nos diferentes dimensões do espaço originam diferentes tipos de território. Nesse sentido, a gente tem um exemplo aqui dos diferentes tipos de território, e malhas e ocupação de terreno em diferentes cidades. Mais um exemplo aqui, vocês podem ver que o traçado urbano e a maneira como nós nos organizamos no mundo, ela não é nem dialética, ela é randômica e caótica, né? Ela atende à demanda dos contatos, né? E a demanda dos contatos ela é uma relação que, a priori, ela não pode ser estabelecida como presumível. Nesse sentido, só para voltar um pouquinho, a nossa relação com a cartografia sempre foi taxativa, sempre foi plana, como vocês podem ver nesse exemplo, porém, nós temos que levar em conta que nós não vivemos numa superfície plana, apesar de ter voltado essa da Terra plana, né? O pessoal aí meio maluco, né? Mas nós não vivemos numa perspectiva plana, né? Nós temos uma perspectiva, digamos assim, de relevo, e isso tem que ser levado em conta. Toda tecnologia é a sociedade, certo? E a sociedade não pode ser entendida ou representada sem as suas ferramentas tecnológicas. Esse é um ponto pacífico. Então, a inteligência geográfica, né, aliada à internet das coisas, aliada à revolução tecnológica que nós estamos vivendo, nos propicia múltiplas dimensões, principalmente digitais, nesse último tempo. Essa transformação digital, que é o momento que nós estamos vivendo, implica diretamente nessa gestão de território e nas chamadas competências geoespaciais, que é o que muitas vezes nos falta na formação, né? É entender a relação do espaço, é entender como o espaço compõe e co-constitui o indivíduo. Por consequência, as sociedades. Nossa maneira de entender mapas e cartografias mudou. Basta pensar que, se 10 anos atrás fôssemos sair de férias com a família para um lugar desconhecido, usaríamos o guia 4 rodas ou uma série de outros mapas. Hoje em dia, isso é uma mudança que já ocorreu e vem ocorrendo ainda mais de uma forma dinâmica e muito forte. Nesse sentido, hoje, não é o mapa, não somos nós que nos localizamos no mapa, mas é o mapa que nos localiza. Então, essa já é uma grande transformação, e isso está amparado pela série de satélites que está em órbita aí, né? E nós temos uma multidão cada vez mais. Então, se nós temos uma perspectiva de mais computadores para o futuro, quiçá satélites no espaço. Bem, essa mudança cartográfica, geoespacial, ela mudou, então toda essa maneira de relacionar com isso também se transformou. Isso nos traz a perspectiva de que hoje nós temos um mapa em mãos, né? Todos vocês carregam nos seus celulares aí georreferenciadores, então é possível saber se vocês foram no banheiro, onde vocês estiveram, né? Dá para acompanhar a vida de vocês, né? Pelo georreferenciamento.
Isso implica nessa primeira lei da geografia, no princípio da correlação espacial, que é tudo está relacionado, mas as coisas mais próximas estão relacionadas entre si do que as mais distantes. Levando em conta, então, a perspectiva de localização espacial do fenômeno de forma explícita, faz necessário, né, essa questão da abstração real, anterior e posterior à construção da cartografia, visando a análise do espaço, que é um espaço geográfico, né, também é um espaço social, de maneira integral e não somente nas suas facetas de análise espacial ou uma geometria, né. Aí agora eu vou passar rapidamente a essa perspectiva do pós-doutorado, que está se iniciando, a partir desse momento de pesquisa durante o mestrado e o doutorado, massivamente nós coletamos dados em Israel. Isso permite uma geolocalização de sítios arqueológicos. Então, o importante em relação a isso é que o imaginário brasileiro ele é embebido pela cristandade, né, pela ascensão do cristianismo, e estou falando que trabalho entre o período da ascensão do cristianismo, da diáspora judaica, então 2 movimentos muito importantes que estão aí até hoje, né? Aqui eu trago até um protótipo que nós mostramos para criar uma relação com o espaço, né? Muito se fala, como eu disse, né? Estamos embebidos a respeito dessas histórias do cristianismo e do judaísmo, mas pouco conhecemos a respeito da materialidade da região e, inclusive, da geografia da região, né? Quando a gente fala assim a respeito de cristianismo, e aí ligamos a temas bíblicos, né? Eventualmente o imaginário coletivo é o do Saara, não é o dos desertos do Oriente Próximo, né, no caso Israel, Jordânia, né, que são rochosos. Aqui nós então podemos ver que a Alta Galileia é uma região de manancial, né, como eu vou mostrar aqui. Essa é a relação que nós temos para a Galileia, uma relação de manancial. Depois temos a Baixa a Galileia, a Samaria, a planície costeira, né, Cordilheira Central, o Vale do Jordão, até desembocar no Mar Morto, que é o maior de todos os buracos que nós temos no planeta, e é 400 metros abaixo do nível de todos os mares, né? Tem uma salinização exacerbada, são cerca de 39% de salinização da água. Então, na verdade, não é como tomar um banho. Se vocês um dia forem ao Mar Morto, por favor, não deem um pontinho ou alguma coisa assim, porque vocês vão direto para o hospital, né? 39% de sal vai queimar os olhos de vocês, qualquer orifício de vocês vai ser assim, ó, horrível. Então, não façam isso, aconselho. Né? Vocês têm que entra, não pode molhar a cabeça, né? É como se estivesse tomando um banho de óleo quente, basicamente. Esse óleo que a gente tem, o azeite, né, esquentado, é isso. Quando chega lá, né, flutua. Bom, aqui é a região da Alta Galileia. Aqui só para mostrar onde começa esse tipo de pesquisa, né, que é onde eu estou vinculado como um pesquisador formalmente vinculado a, fui redundante, né, ao Universidade de Tel Aviv, como pesquisador do projeto Apolônia, não o nacional, mas o internacional. O mestrado foi trabalhado lá, né, com a perspectiva da análise cerâmica. Lá também tem o castelo, ou as ruínas do castelo do Ricardo Coração de Leão, né, das Cruzadas, uma figura muito emblemática, bem conhecida no imaginário, mas pouco conhecido de fato na arqueologia ou mesmo na história, né, no sentido do país, no caso. Então, nós temos um castelo nesse sítio, uma ocupação romana, que é essa vila romana, que, na verdade, nós mudamos a interpretação e acreditamos que seja uma mâncio, ou seja, um entreposto de comercial e para paradouro, né, tipo uma hospedaria, né, ligando as regiões em Israel. Aqui nós temos, então, também aspectos de manifestação religiosa, que é o larário. O larário nada mais é, nós temos hoje ainda uma transformação, uma reverberação do larário, que é, dentro do catolicismo, os oratórios, dentro das casas, seria a mesma, para fazer uma analogia assim, seria uma analogia perfeitamente plausível. Aqui mostrando já a respeito da digitalização, que nós estamos trabalhando arduamente durante esses anos para coletar e mapear. Vou mostrar para vocês, então, Bânias, que é no alto da Galileia,
E o Santuário de Pan, aqui, geolocalizado, nós estivemos lá para fazer essa coleta de dados e aproveitamos a oportunidade nessa época para implementar também essas novas tecnologias que nós tentamos trabalhar no Laboratório de Arqueologia Romana Provincial. Nessa coleta de dados, nós fizemos aqui seria uma ilustração, né? Nós fizemos uma coleta fotográfica, né, uma fotometria, e a Alex, né, fez todo esse processo da modelagem 3D, então o que torna uma perspectiva muito mais próxima e de acesso ao patrimônio cultural que dificilmente é acessado por nós brasileiros. Então nós temos outra nessa mesma missão arqueológica que nós tivemos no Santuário de Pan, que fica também na Galileia. Aqui estávamos eu e o professor Wagner procurando esse sítio. Alguns são parques nacionais em Israel, outros não, como arqueologia, e nós precisamos sim nos embretar em certos lugares, e em determinado momento, né, como vocês podem ver, eu estava indo à frente, e aí notamos aquela plaquinha ali, ó, mais abaixo. Essa plaquinha dizia que tinha campo minado. Gentilmente, eu pedi que o professor Wagner fosse à frente. Mas ele está aí, deu tudo certo, estamos aqui, né? Então, aqui o santuário, chegamos ao santuário, implementamos a técnica, Alex fez a digitalização. O projeto, então, a partir desse momento, ele foi se ampliando e a coleta de dados foi ficando mais robusta, e passamos, então, a trabalhar na Galileia no pós-doutorado. Esse é o sítio de Tiberíades, do qual nós temos já pelo menos 2 campanhas de escavação em cooperação com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Na primeira, aqui você tem uma tomada aérea, de drone, dessa região, a cidade, que está por escavar ainda, e nós estamos trabalhando com a perspectiva, então, de escavar essa área, que é a igreja, uma igreja monumental, a maior igreja da Galileia, do período da Antiguidade Tardia, ali como nós participamos, e agora, recentemente, nossos colegas estiveram lá, até faço uma menção, uma lembrança à Lígia, que foi capitaneando essa missão arqueológica, e os melhores votos para ela. Outro sítio arqueológico, rapidamente, que é Séforis, chamada de a Joia da Galileia, porque no sítio de Séforis, vou passando rapidamente para não ser enfadonho, no sítio de Séforis, rico, né, domos, mosaicos, uma série de cultura material realmente monumental. E aqui nós temos a Mona Lisa da Galileia, um mosaico encontrado em Séforis e que representa muito esse sítio. Bem, também anfiteatro, como vocês podem ver, com uma relação muito impactante na paisagem. Betian, outra cidade monumental, com suas colunatas. Lembro agora do Gilvan, que não está aqui, está fazendo um estudo fora do comum, vai apresentar mais tarde a respeito das ruas romanas, né? Todas as ruas, então, colunatas, onde acontece toda a vivência e a coformação do espaço, como abordei no início dessa fala. Vocês terem uma ideia, é uma cidade inteira em ruínas lá, então realmente monumental. Aqui outra perspectiva, com anfiteatros, teatros, inclusive com uma parte para a elite, né, o camarote, digamos assim, né, dali a pessoa olhava melhor, né. Também mosaicos e uma série de templos. Bem, passamos então a costa, né, Cesareia Marítima, que é outra cidade inteira, né, em ruínas, que está lá. Então, aí, acho que eu mostrei 3 ou 4 cidades que nós temos monumentais, com um trabalho ainda para ser feito de acesso e digitalização. Muita coisa já foi realizada, e nós estamos nesse levantamento, certo? Mas qual é a relação, então, de ter toda essa perspectiva de abordagem espacial e de digitalização do patrimônio cultural em Israel, além do que já foi abordado, numa perspectiva, então, científica e de análise arqueológica, para acessar organismos como sistemas complexos? Então, nós entendemos que, como eu falei, né, a sociedade ela é composta eminentemente pelo movimento randômico, aleatório dos contatos. Isso nos cria uma perspectiva não mais teleológica, né, não mais escatológica,
para falar de cristianismo, né, com um presumível fim, mas salienta o espetáculo dos contatos e a multiplicidade das relações. Nesse sentido, a gente precisaria, então, entender que os movimentos da sociedade, se mapeados, nos propiciam compreender até mesmo dispersão de fenômenos, relações de poder e patronagem, e uma série de outros aspectos interessantíssimos da arqueologia, como a arqueologia das redes, as relações que se estabelecem. Então, encerro aqui, que basicamente é perto do meio-dia, né? Então, rápido, agradeço muito e até a próxima.